Oi, aqui é Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal, que é um olhar para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento pessoal a partir de reflexões, a partir de novos conteúdos teóricos também e a partir de perguntas de vocês. A gente está numa fase de olhar para as perguntas que vocês acabam mandando para a gente nas redes sociais, então você pode deixar perguntas aqui embaixo desse vídeo, você pode também mandar sua pergunta no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu canal do Instagram para você me seguir lá e a gente vai trocando, enfim, vou trazendo esse conteúdo para cá para a gente conversar, tá bom? Aproveitando que eu tô falando das redes sociais, vou pedir para você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, já dá um curtir nesse vídeo também e vamos lá, vai, Gi! Bom, Ju, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre segredos familiares. Então, a primeira pergunta que chegou pra gente foi a seguinte: minha família é muito fechada. Isso pode atrapalhar minha constelação? Vamos lá, o tema segredos familiares é muito interessante, porque é algo que muitas pessoas perguntam mesmo e têm curiosidade de saber. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma sessão de constelação familiar, existe um desejo para você desvendar algo. E isso às vezes é até um pouco nocivo, né? Porque você vai para a constelação pensando que existe algum fato, alguma história pregressa que pode modificar tudo o que você tem como concepção do que você entende da sua vida hoje. Isso não é verdade, né? Então, às vezes, existe uma aura assim, que paira, né, sobre essa questão do segredo, e a gente pode desvendar um segredo numa constelação, a gente lida como com uma constelação quando existe um segredo. Então, uma coisa importante dizer existem segredos familiares. O que são segredos quando a gente entende, de novo, sob a ótica da constelação? São histórias que foram ocultadas, né, de grande parte da família e que elas permanecem, né, e tentam permanecer naquela geração. Às vezes um aborto que foi feito, às vezes uma pessoa que foi excluída, às vezes um filho fora do casamento, assim, são histórias que existem e que ninguém fala, né? E aí, isso não quer dizer que por não ser falado, essa história não permeia o sistema familiar. Então pode ser que hoje você sinta os reflexos de uma exclusão no passado, né? Na sua história você sinta que, puxa, tá faltando alguma coisa, e a gente pode entender e compreender isso sim na constelação familiar. Então, explicando um pouco conceitualmente, né, o que é o segredo e como a gente percebe o segredo, é isso. Aí, a pergunta, né, que a Gi fez, que chegou, né, pra gente, né, Gi, sobre a minha família fechada, isso pode ser ruim para fazer uma sessão de constelação. Na sessão de constelação, a gente não tem essa pretensão de vamos desvendar o que tem ali por trás. A gente tem um olhar a partir do seu lugar. Então, você veio constelar, então você tem um olhar de, poxa, alguma coisa não funciona na minha vida, ou eu me sinto travada por algo, ou tenho uma dor que eu não consigo curar. E aí, a partir do seu olhar, a gente pode entender o que aconteceu. Muitas vezes a gente volta para a infância, ou volta e tem um olhar para um trauma, às vezes infantil. A gente volta para um olhar como concepção mesmo. Puxa, eu entendo e eu aprendo que relacionamentos são assim, portanto eu vou repetir padrões de relacionamento, ou um luto que não foi vivido, ou seja, situações que a gente passa na nossa vida e que vão surgir na constelação. Muitas vezes é isso que acontece, né? Desmistificando um pouco essa aura que eu falei em cima do segredo. É claro que nesse processo, para a gente entender o que tem por trás dessa dor que você está trazendo na constelação familiar, existe uma troca num sentido de eu perceber o que me move para essa situação. E aí, eu ter informações sobre a minha família é importante, porque aí eu conheço sobre a minha relação, eu conheço sobre o que já aconteceu no meu sistema familiar. Eu ter a minha família fechada implica em não conhecer tanto as informações. Isso impacta na sessão? Nem tanto. Por quê? De novo, porque a gente vai olhar sempre a partir da sua perspectiva. Então, às vezes você não tem clareza sobre uma situação, mas você sente ela no seu coração. E tudo bem, porque você está fazendo sempre a partir da sua perspectiva, a partir do seu lugar.
Ju, a segunda pergunta é: como incluir e como eu vou saber quem são os excluídos da minha família? Ouvindo essa pergunta, né, e eu devolvo dizendo por que você vai fazer isso, né? A gente aprende sim, e acho que esse é uma grande questão dentro da constelação familiar. Todos têm um lugar, né? O direito de pertencer, todos têm o direito de pertencer. Não quer dizer que eu, daqui do meu lugar, vou começar a investigar toda a minha família e vou começar a incluir todo mundo, mesmo porque eu nem saberia como fazer isso, né? O que acontece? É sempre a partir da minha ótica. Eu tenho uma questão em que não funciona algo para mim, ou que eu estou buscando a constelação para resolver algo para mim, e aí, durante a sessão, eu posso entender, aprender, identificar que existe uma exclusão. E isso vai surgir, como eu falei, não é nenhum mistério, assim, a gente vai conversando e a gente fala, como que é a relação do seu pai com o pai dele? Meu avô nunca teve lugar na família, ele foi excluído. Aí a gente fala, tá vendo, existiu uma exclusão. Então isso impacta na relação do seu pai com o pai dele, e isso impacta na sua relação com a relação do seu pai, e isso impacta na sua vida diretamente. Então, quando você percebe isso, você fala, puxa, então existe um lugar ali que não está sendo obedecido ou dado ao meu avô. Então, daqui do meu lugar, e isso é até uma frase de cura, daqui do meu lugar, da maneira que me é possível, eu te dou um lugar, avô. E aí, quando eu faço isso, eu faço um movimento de inclusão. Mas dá para perceber a diferença? Não é que eu quero conhecer todo mundo que foi excluído para que aí eu vá incluindo. Não, eu vou entender aqui do meu lugar qual é o impacto que existe, né, das situações da minha família em mim, e a partir daí eu vou atuar de alguma forma. Aí, por que é assim? Porque assim tem força o meu movimento, né? Eu estou partindo daqui, de mim. Então aqui tem força esse movimento. Do contrário, não tem força, né? Por isso que eu falei, nem saberia como fazer. Ju, a próxima pergunta é: não conheço minha família biológica, posso constelar? Tão bonito, né? Quando a gente tem a possibilidade de constelar, se abrir para uma constelação familiar com essa informação e a perspectiva que a gente tem, né? Sem a pretensão de colocar coisas ali que a gente não conhece. A gente muitas vezes tem um sentimento a respeito, né? De como foi esse processo de adoção, ou às vezes a gente sabe como foi esse processo de adoção, a gente sabe como que foi essa mudança de família biológica para família adotiva, e a gente pode olhar para isso, a gente pode olhar para este movimento. E às vezes, né, olhar para esse movimento abre um caminho para que a gente dê lugar à nossa família biológica. Que de fato, né, num processo de adoção e numa constelação em que a gente vai olhar, né, para a pessoa, para o filho adotivo, né, para a pessoa que foi adotada, ela dá lugar tanto à família biológica quanto à família adotiva. A família biológica é a família que a deu a vida, né, portanto ela tem um lugar de pai e de mãe biológicos, e como se os pais adotivos fossem os cuidadores. Tudo com muito cuidado para falar sobre isso, né? Porque às vezes cada história é uma história, né? Mas de certa forma, o que às vezes acontece é que a família adotiva ou a pessoa, a criança que foi adotada, o filho que foi adotado, ele acaba excluindo a família biológica. Então, a gente conhecer sobre o processo ou entender sobre essa adoção, a gente abre um caminho para dar lugar à família biológica. E pode ser que eu não saiba nada sobre a família biológica, e tudo bem, mas existe um caminho para que eu dê lugar a essa família no meu coração. Ju, agora a última pergunta sobre esse assunto. Como surge na constelação fatos do meu passado, por exemplo, dos meus bisavós, e eu não sei nada sobre eles? Então, é interessante a gente pensar, né? Porque não surge do nada, gente. Não surge. A gente vai aprendendo sobre a família, conversando sobre a família, e aí, sabe, você vai vendo o seu lugar, aí tem os seus pais, os seus avós, seus bisavós, e às vezes a gente pode sentir, mas existiu algo de estranho? Existe uma história na sua família? Mesmo que seja aquela história que fala, tem um boato, tem rumores, né, de que um fugiu com o outro para casar, enfim, algumas histórias que são tão bonitas, né, que a gente escuta, né, de mais antigas, assim, né, às vezes sobre amores proibidos, enfim. Então,
são essas histórias que a gente traz. Mas a gente, de novo, não começa pesquisando sobre essas histórias, a gente começa a partir de você e a gente vai entendendo o que tem por trás neste lugar. É tão bonito, e eu falo a constelação não é mágica, mas eu acho que é um processo mágico num sentido de você ir sentindo esses movimentos, né? Tanto com os representantes bonecos, quando você faz na constelação individual, quanto você vê no grupo, você vai sentindo esses movimentos de que existiram raivas, amores, medos, né? E tudo isso vai sendo colocado. E quando você vai colocando essas informações no campo, vai tendo uma possibilidade de dar passos além na história. Então, os próximos passos, ou as histórias de bisavós, enfim, elas vão surgindo a partir de memórias suas mesmo, de histórias que você já ouviu na sua família, né? Só que são coisas que a gente nunca atinou, nunca ligou uma coisa com a outra. Na constelação a gente liga uma coisa com a outra e aí a gente vai permitindo, né, que isso possa existir, possa ter um lugar. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas se existe um segredo, a gente sabe que existe um segredo que não é dito. Eu posso fazer uma constelação para desvendar esse segredo? E aí a minha pergunta que volta é isso, é para quê? Né? A constelação não serve para isso. A constelação serve para você olhar a partir de você algo, né? E curar algo e buscar algo diferente para você. Ah, mas vai mudar minha vida saber se eu tenho irmão ou não tenho irmão. Vai mesmo, né? Assim, então, é a gente sair do plano do racional e ir para o plano mais do sentimento e entender quais as nossas motivações. E quando a gente começa a fazer isso, aí a gente realmente abre esse espaço e larga a mão disso, de saber, existe ou não existe, né? Enfim, a gente deixa isso no seu lugar, tá bom? Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever. A gente tem vídeos novos todas as semanas, tem as aulas ao vivo nas quartas-feiras e eu espero você nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.